Juiz observa a zeladora cuidando da sua filha cadeirante e fica chocado com o método dela. Foi a descoberta que mudou para sempre a vida do magistrado mais respeitado da comarca. Sua filha Laura, uma pequena princesa de apenas 4 anos que vivia mergulhada em tristeza profunda desde o terrível acidente que a condenou à cadeira de rodas, estava ali, radiante como um sol depois da tempestade, brincando alegremente com Helena, a zeladora humilde que limpava os corredores frios daquele fórum há quase uma década inteira. Quando o doutor Roberto Almeida viu com seus próprios olhos incrédulos que aquela mulher simples, de uniforme azul desgastado e mãos calejadas pelo trabalho árduo, conseguia transformar exercícios dolorosos de fisioterapia em brincadeiras mágicas que faziam sua filhinha gargalhar como não fazia há mais de 2 anos, ele simplesmente não conseguiu segurar as lágrimas quentes que insistiam em rolar por seu rosto, normalmente sério e impassível. Ali estava a resposta que ele procurava desesperadamente há tanto tempo, escondida nos gestos maternais de uma funcionária que ele mal notava pelos corredores, uma mulher que guardava segredos capazes de devolver não apenas movimento ao corpinho frágil de sua filha, mas principalmente a vontade de viver que parecia ter se perdido para sempre naquele dia fatídico. O Dr. Roberto Almeida construiu sua carreira sendo conhecido como o magistrado mais rígido e focado exclusivamente no trabalho da região metropolitana de Belo Horizonte. Suas sentenças eram respeitadas em todo o estado de Minas Gerais, e sua dedicação aos processos judiciais era quase obsessiva. Mas desde aquele acidente terrível que deixou sua pequena Laura na cadeira de rodas aos 2 aninhos de idade, ele mergulhou ainda mais profundamente no mundo jurídico, como se os códigos de lei pudessem de alguma forma protegê-lo da dor lancinante de ver sua filhinha, que antes corria pelos corredores majestosos de sua mansão com risadas cristalinas que ecoavam como sininhos de alegria. Agora, passar os dias em silêncio sepulcral, olhando pela janela do quarto com aqueles olhinhos azuis, tristes que partiam o coração de qualquer pessoa que tivesse a mínima centelha de humanidade. A menina, que nasceu sendo a luz dos olhos de toda a família, a criança mais esperta e carinhosa que qualquer pai poderia sonhar em ter, agora parecia ter perdido completamente a essência daquilo que a tornava especial. Era como se sua alma também tivesse se machucado gravemente no acidente, deixando apenas um corpinho frágil, habitado por uma tristeza que parecia não ter fim. Helena Conceição Silva tinha exatos 52 anos de idade e limpava meticulosamente os corredores extensos daquele fórum majestoso há quase uma década completa, cada dia chegando pontualmente às 6 da manhã e saindo apenas quando tinha certeza absoluta de que cada canto estava impecável. Mãe orgulhosa de 5 filhos maravilhosos e avó babona de 8 netinhos, que eram a alegria de sua vida simples, mas repleta de amor, ela carregava no peito uma sabedoria maternal profunda que ia muito além dos produtos de limpeza que usava diariamente em seu trabalho. Todos os santos dias ela observava com o coração de mãe apertado de compaixão o doutor Roberto passando apressadamente pelos corredores com sua filhinha, no carrinho especial, sempre com a expressão carrancuda de quem carrega o peso do mundo nos ombros. Seu instinto maternal, afinado por décadas de experiência cuidando de crianças, imediatamente reconhecia o sofrimento profundo daquela criança angelical que parecia ter perdido completamente a alegria natural da infância. Ninguém naquele ambiente formal e frio do fórum jamais imaginaria que aquela zeladora humilde, de uniforme simples e sorriso discreto, guardava segredos profissionais e conhecimentos especializados que mudariam para sempre a vida da família mais respeitada e influente de toda aquela instituição jurídica. Laura Maria Almeida havia chegado ao mundo sendo um presente divino, uma criança perfeita em todos os sentidos imagináveis, saudável como um pesseguinho maduro, inteligente como poucos, carinhosa além da conta, enchendo cada cantinho da mansão familiar com sua presença radiante e suas risadas que pareciam música celestial aos ouvidos de todos que a conheciam. Ela era daquelas crianças especiais que fazem os adultos acreditarem novamente na pureza e na bondade do mundo.
Mas aos 2 anos e meio de idade, numa tarde ensolarada de sábado, que deveria ter sido apenas mais um dia feliz na vida da família Almeida, um acidente doméstico terrível e completamente inesperado mudou tudo para sempre. Uma queda das escadas de mármore da mansão, escadas que ela subia e descia brincando centenas de vezes antes, deixou a menina com uma lesão gravíssima na medula espinhal, condenando-a cruelmente à cadeira de rodas e a uma vida completamente diferente daquela que seus pais haviam sonhado para ela. O Dr. Roberto, um homem que sempre se orgulhou de controlar cada aspecto de sua vida profissional e pessoal com precisão cirúrgica, foi completamente devastado por uma culpa que o consumia dia e noite. Ele não estava presente no momento exato do acidente. Estava mergulhado em seus processos judiciais importantes no escritório de casa, e essa ausência se transformou numa ferida que não conseguia cicatrizar, alimentando um sentimento de inadequação paterna que o transformou num homem ainda mais frio, distante e emocionalmente inacessível. A rotina diária da pequena Laura havia se tornado um ciclo doloroso e aparentemente sem fim de consultas médicas frustrantes com os melhores especialistas do país, sessões de fisioterapia que pareciam mais tortura do que tratamento, e uma solidão profunda que nenhum brinquedo caro ou tratamento inovador conseguia preencher. Os médicos mais renomados de Belo Horizonte, São Paulo e até mesmo do exterior haviam sido consultados, e todos chegavam à mesma conclusão desanimadora. Ela teria mobilidade extremamente limitada pelo resto da vida, e o máximo que a medicina poderia fazer seria tentar manter uma qualidade de vida básica. 3 fisioterapeutas altamente qualificadas já haviam desistido de tratar Laura, todas alegando com frustração evidente que a menina simplesmente não colaborava com os exercícios prescritos, não demonstrava interesse algum em tentar melhorar, e parecia ter perdido completamente a vontade natural de uma criança de brincar, explorar e se desenvolver. Era como se ela tivesse desistido de si mesma antes mesmo de completar 5 anos de idade. A esposa do juiz, Diana, havia falecido durante um parto complicado alguns anos antes do acidente, deixando Roberto completamente sozinho para lidar não apenas com suas responsabilidades profissionais intensas, mas também com a tarefa monumental de criar uma filha que agora precisava de cuidados especializados, 24 horas por dia. Perdido em sua dor profunda, sua culpa constante e sua completa inexperiência com questões médicas complexas, ele fez o que muitos homens em sua posição fazem: terceirizou todos os cuidados da filha para uma equipe cara e altamente qualificada de profissionais. Babás especializadas em crianças com necessidades especiais, enfermeiras particulares com um currículo impecável, fisioterapeutas com pós-graduação nas melhores universidades, psicólogas infantis renomadas, nutricionistas especializados em dietas terapêuticas, todos profissionais extremamente competentes em suas áreas, todos muito bem pagos, todos altamente recomendados por outros médicos. Mas nenhum, absolutamente nenhum deles, conseguia despertar um sorriso sequer no rostinho angelical da menina, que parecia ter esquecido como se sentir feliz. O Dr. Roberto desenvolveu o hábito de levar Laura ao fórum durante as manhãs em que ela não tinha compromissos médicos agendados, instalando-a numa sala reservada e confortável, com sua babá do dia, enquanto ele mergulhava completamente em seus processos complexos. A menina passava horas intermináveis olhando fixamente para o teto branco sem decoração, manipulando mecanicamente alguns brinquedos terapêuticos caros que foram especialmente desenvolvidos para estimular seu desenvolvimento motor, mas sem demonstrar interesse genuíno ou alegria com qualquer atividade proposta. Era como se sua alma também tivesse sido ferida irreparavelmente no acidente, deixando apenas um corpinho frágil, habitado por uma melancolia que parecia não ter cura nem alívio possível. Helena observava toda essa situação angustiante de longe, varrendo os corredores com movimentos automáticos, enquanto seu coração de mãe experiente se apertava cada vez mais a cada dia. Como mulher que havia criado 5 filhos e ajudado a cuidar de 8 netos, ela reconhecia imediatamente os sinais alarmantes. Aquela criança preciosa não precisava apenas de reabilitação física sofisticada
ou equipamentos médicos de última geração. Ela precisava desesperadamente de algo que nenhum especialista caro estava oferecendo, algo que não podia ser comprado com todo o dinheiro do mundo. Ela precisava sentir-se verdadeiramente amada, especial, capaz de ser feliz novamente, digna de atenção carinhosa e cuidado maternal genuíno. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você já presenciou uma situação onde uma criança precisava mais de carinho do que de dinheiro? Como se sentiu? Suas experiências são muito importantes para nós. Foi numa tarde ensolarada de quinta-feira, exatamente às 3h20 da tarde. Helena sempre lembrava de detalhes assim, porque eram momentos que mudavam vidas, que tudo começou a se transformar de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. A babá especializada da Laura, uma profissional séria e competente chamada Sra. Patrícia, havia saído apressadamente para buscar medicamentos específicos na farmácia de manipulação, deixando a menina sozinha na sala por alguns minutos que se prolongaram mais do que o planejado devido ao trânsito complicado do centro da cidade. Helena, que sempre teve um sexto sentido maternal apurado para detectar quando uma criança precisava de ajuda, estava passando pelo corredor quando ouviu um barulho estranho e abafado vindo da sala onde Laura ficava. Seu instinto de mãe experiente imediatamente disparou todos os alarmes internos, e ela decidiu verificar o que estava acontecendo, mesmo sabendo que poderia se meter em problemas por entrar numa área restrita. O que ela encontrou fez seu coração maternal se despedaçar. A cadeirinha de rodas rosa da Laura estava virada de lado no chão frio, e a menina estava deitada no carpete, choramingando baixinho enquanto esticava seu bracinho pequeno, tentando desesperadamente alcançar um brinquedo que havia caído para longe demais. Suas perninhas finas e frágeis estavam numa posição desconfortável, e lágrimas silenciosas rolavam por suas bochechas rosadas. O instinto maternal de Helena, desenvolvido e refinado ao longo de décadas, cuidando de crianças de todas as idades, falou infinitamente mais alto que qualquer protocolo administrativo ou medo de possíveis consequências profissionais. Sem hesitar nem por um segundo sequer, ela entrou na sala, ajoelhou-se no chão ao lado da menina com a naturalidade de quem já havia feito esse movimento milhares de vezes antes, e em vez de simplesmente colocar Laura de volta na cadeira mecanicamente como qualquer funcionário faria, ela se sentou no chão carpetado ao lado da criança. "Oi, minha princesinha linda", disse Helena com aquela voz naturalmente doce e maternal que ela usava instintivamente com seus próprios netos, um tom que carregava décadas de experiência acalmando crianças assustadas e feridas. "O que foi que aconteceu aqui? Você estava tentando pegar alguma coisa?" Laura, que não pronunciava palavras há longos meses, situação que preocupava profundamente todos os especialistas que a acompanhavam, apenas apontou com seu dedinho pequeno e trêmulo na direção do brinquedo perdido. Mas algo completamente mágico aconteceu naquele momento. Algo no tom genuinamente maternal de Helena, na paciência infinita com que ela esperou a resposta sem pressionar, na forma carinhosa, como se aproximou sem pressa nem ansiedade. Despertou uma centelha, há muito apagada naqueles olhinhos azuis que pareciam ter perdido toda a esperança. Helena pegou delicadamente o brinquedo, um cavalinho de pelúcia cor-de-rosa que estava começando a mostrar sinais de muito uso e carinho, e começou a brincar de uma forma que nenhum terapeuta profissional havia sequer pensado em tentar. Em vez de usar o brinquedo como uma ferramenta mecânica para exercícios repetitivos e sem alma, ela criou instantaneamente uma história envolvente e emocionante. O cavalinho estava muito triste e solitário porque não conseguia galopar como todos os outros cavalos da fazenda, assim como a Laura estava triste porque não conseguia correr e brincar como outras crianças da sua idade. Mas então, com a sabedoria que só uma avó experiente possui, Helena fez o cavalinho descobrir que ele podia fazer coisas ainda mais incríveis e especiais. Ele podia dançar como um bailarino gracioso, podia voar como um pássaro livre pelos céus, podia ser especial e único do seu jeito particular, sem precisar ser igual aos outros. Pela primeira vez em muitos meses, tantos que nem o próprio pai conseguia mais se lembrar exatamente quando havia sido a última vez, Laura esboçou um sorriso genuíno. Não foi apenas um movimento dos lábios, mas uma transformação completa de sua expressão.
como se uma luz há muito apagada finalmente voltasse a brilhar em seu rostinho angelical. A partir daquele momento mágico, Helena começou a aparecer na sala sempre que lhe era possível, durante seus intervalos regulamentares de 15 minutos, nos momentos em que terminava suas tarefas de limpeza mais cedo que o previsto, ou mesmo após o expediente oficial quando tinha alguns minutos extras antes de pegar o ônibus de volta para casa em seu bairro popular na periferia da cidade. Ela havia desenvolvido, com a criatividade natural que só as mães e avós verdadeiramente experientes possuem, uma técnica completamente única e revolucionária. Ela transformava cada movimento necessário de reabilitação numa brincadeira mágica e envolvente que fazia Laura esquecer completamente que estava fazendo exercícios terapêuticos. Os exercícios para fortalecer as mãozinhas viravam mágicas de princesa, onde Laura tinha que fazer movimentos específicos para lançar feitiços de amor e proteção. Os movimentos de fortalecimento do tronco, essenciais para sua postura e independência futura, viravam danças de sereia, onde Laura tinha que se manter ereta e graciosa para governar seu reino aquático imaginário. Os alongamentos necessários para prevenir contraturas dolorosas viravam voos de fada, onde ela esticava braços e corpo para voar por jardins encantados, cheios de flores coloridas e borboletas douradas. Mas o mais surpreendente e impressionante era o conhecimento técnico profundo que Helena demonstrava por trás de toda essa fantasia lúdica e aparentemente simples. Ela sabia exatamente quais músculos precisavam ser trabalhados prioritariamente, qual era a amplitude de movimento ideal para cada articulação, quais eram os sinais sutis de fadiga que indicavam quando era hora de parar antes que a criança se machucasse ou ficasse exausta demais. Quando questionada discretamente pela senhora Patrícia sobre como conhecia tantos detalhes sobre reabilitação neurológica infantil, Helena apenas sorria com modéstia genuína e respondia evasivamente que havia aprendido algumas coisinhas cuidando dos próprios filhos e netos ao longo dos anos, sem nunca revelar a extensão real de seus conhecimentos especializados. Laura começou a viver pelos momentos especiais com Helena, acordando nas manhãs, perguntando se hoje é dia de ir ver a tia Helena, e passando o trajeto de casa até o fórum, cantarolando baixinho as músicas que sua nova amiga especial inventava durante as brincadeiras terapêuticas. Pela primeira vez desde o acidente terrível, a menina mostrava entusiasmo genuíno por alguma atividade, esperança no futuro, vontade de acordar cedo e participar ativamente de sua própria recuperação. Ela tentava repetir sozinha os exercícios que aprendia com Helena, cantarolava as melodias inventadas durante as mágicas de princesa e até mesmo começou a pronunciar algumas palavras soltas, sempre relacionadas às brincadeiras especiais ou perguntando ansiosamente quando tia Helena viria brincar com ela novamente. O doutor Roberto, ainda completamente mergulhado obsessivamente em seus processos judiciais complexos e sua rotina workaholic, que usava como escape da realidade dolorosa, não percebia inicialmente a transformação sutil, mas profunda, que estava acontecendo com sua filha bem debaixo de seu nariz. Ele chegava ao fórum sempre atrasado e preocupado, deixava Laura com a babá sem muito contato visual ou conversa, e saía no final do dia, sempre apressado para resolver mais questões profissionais pendentes. As babás especializadas e fisioterapeutas oficiais, movidas por uma mistura de ciúmes profissional legítimo e preocupação genuína com os protocolos médicos estabelecidos, começaram a reclamar cada vez mais abertamente da interferência não autorizada da zeladora, alegando que ela não possuía qualificação técnica adequada para trabalhar com uma criança que tinha necessidades neurológicas tão complexas e delicadas. Mas Laura, com a sabedoria pura e natural que só as crianças pequenas possuem, não se importava nem um pouquinho com qualificações acadêmicas, diplomas pendurados na parede ou títulos profissionais impressionantes. Para ela, Helena havia se tornado muito mais do que uma funcionária simpática. Ela era a pessoa mágica que havia devolvido cores ao seu mundo cinzento, que a fazia sentir-se especial e capaz novamente, que transformava dor em diversão, tristeza em esperança, isolamento em conexão amorosa,
Que tal deixar aquele like e se inscrever no canal? O que essa zeladora está fazendo vai muito além de limpar. E você precisa ver o que acontece. Vocês acham que ela está certa em se aproximar tanto da criança? A transformação extraordinária de Laura estava se tornando cada dia mais evidente e impossível de ser ignorada por qualquer pessoa com olhos minimamente atentos. A menina, que apenas algumas semanas antes passava os dias inteiros numa apatia profunda que preocupava até mesmo os psicólogos mais experientes, agora chegava ao fórum todas as manhãs com os olhinhos brilhantes de expectativa, perguntando repetidamente pela tia Helena, com uma ansiedade positiva que não demonstrava por mais nada na vida. Ela havia voltado não apenas a sorrir ocasionalmente, mas a gargalhar com gosto durante as sessões de brincadeiras terapêuticas, a falar palavras novas quase todos os dias e até mesmo mostrava progressos físicos concretos e mensuráveis que surpreendiam e confundiam completamente todos os médicos e especialistas que acompanhavam seu caso há mais de 2 anos. Seu tônus muscular havia melhorado visivelmente. Sua postura na cadeira estava mais ereta e confiante. Sua coordenação motora fina apresentava avanços que os fisioterapeutas oficiais não conseguiam explicar baseados apenas nos exercícios convencionais que ela fazia com eles. Era como se Laura tivesse encontrado uma motivação interior que nenhum protocolo médico tradicional havia conseguido despertar. Mas, em vez de celebrar esses avanços notáveis como qualquer pessoa sensata faria, a equipe profissional especializada estava crescentemente preocupada e até mesmo indignada com o que eles consideravam uma interferência não autorizada e potencialmente perigosa nos cuidados de uma paciente com necessidades médicas complexas. A fisioterapeuta principal, Dra. Mariana Rodrigues, uma profissional competente, com mestrado em reabilitação neurológica e anos de experiência em casos similares, ficou completamente indignada quando soube, através da senhora Patrícia, que uma zeladora sem qualquer formação médica oficial estava brincando regularmente com sua paciente, usando métodos não aprovados pela equipe médica. Isso é completamente irresponsável e inaceitável, declarou ela ao doutor Roberto durante uma conversa tensa em seu escritório, gesticulando com indignação genuína. Uma pessoa sem formação adequada em fisioterapia neurológica não pode fazer intervenções terapêuticas com uma criança que sofreu lesão medular. Ela pode causar danos musculares irreversíveis, pode prejudicar o desenvolvimento motor que estamos trabalhando há tanto tempo para preservar, pode até mesmo colocar a vida da menina em risco. O juiz, finalmente alertado de forma direta e urgente para a situação que estava se desenvolvendo bem debaixo de seu nariz ocupado, decidiu que precisava investigar pessoalmente e imediatamente o que estava acontecendo. Como homem acostumado a analisar evidências e tomar decisões baseadas em fatos concretos, ele resolveu observar com seus próprios olhos antes de formar qualquer opinião definitiva sobre a questão. Numa tarde de terça-feira, fingindo estar ocupado com papéis na sala ao lado, ele posicionou-se estrategicamente atrás da porta entreaberta do escritório adjacente, de onde podia observar discretamente tudo o que acontecia na sala onde sua filha passava as manhãs. O que seus olhos presenciaram naqueles minutos transformaria para sempre sua percepção sobre cuidado, competência profissional e o verdadeiro significado de amor maternal. Helena havia criado um verdadeiro universo mágico dentro daquela sala formal e fria do fórum. Usando apenas sua criatividade maternal inesgotável, alguns brinquedos simples e muito amor genuíno, ela transformara completamente o ambiente num espaço onde exercícios complexos de fisioterapia neurológica se tornavam aventuras encantadas que faziam Laura rir e participar ativamente de sua própria recuperação. Quando Laura precisava fortalecer os músculos profundos do core, exercícios essenciais para sua estabilidade de tronco e independência futura, Helena criava a história épica da princesa sereia Laura, que precisava manter-se perfeitamente ereta e elegante para governar com sabedoria seu reino aquático imaginário, protegendo todos os peixinhos e tartarugas marinhas que dependiam de sua liderança forte e corajosa. Quando era hora de trabalhar a coordenação bilateral das mãos,
movimento crucial para sua independência nas atividades diárias, Helena inventava poções mágicas de cura, que Laura preparava com movimentos precisos e coordenados para curar animais feridos da Floresta Encantada, fazendo com que cada repetição do exercício tivesse um propósito emocionalmente significativo para a menina. Mas o mais impressionante e chocante para o doutor Roberto era a precisão técnica absoluta que Helena demonstrava por trás de toda essa fantasia aparentemente simples. Ela conhecia exatamente o ângulo biomecânico correto para cada movimento articular, o tempo ideal de sustentação para cada exercício isométrico, os sinais neurológicos sutis de fadiga muscular que indicavam quando era necessário parar antes que a criança se machucasse ou desenvolvesse compensações motoras prejudiciais. Laura estava progredindo fisicamente mais em 2 semanas intensivas com Helena do que havia progredido em 2 anos completos de fisioterapia convencional com os melhores especialistas de Minas Gerais. Sua força de preensão havia aumentado visivelmente, sua estabilidade postural estava notavelmente melhor, e até mesmo alguns reflexos neurológicos que os médicos consideravam permanentemente perdidos estavam começando a retornar gradualmente. "Papai!" Laura gritou com alegria genuína quando percebeu o pai observando pela porta entreaberta, interrompendo momentaneamente a sessão de mágicas terapêuticas. "Vem ver o que eu aprendi. Tia Helena me ensinou a fazer mágica especial com as mãos, e agora eu consigo segurar as coisas muito melhor que antes." Roberto entrou na sala com o coração acelerado, emocionado até as lágrimas ao ver sua filha tão animada, confiante e orgulhosa de suas conquistas. Laura demonstrou entusiasticamente todos os movimentos que havia aprendido, cada um deles constituindo um exercício terapêutico sofisticado, disfarçado de brincadeira divertida e significativa. A menina havia ganhado não apenas tônus muscular e coordenação motora, mas principalmente havia recuperado algo infinitamente mais valioso: a alegria de viver, a confiança em suas próprias capacidades, a esperança num futuro melhor. "Como você consegue saber fazer tudo isso com tanta precisão?" perguntou Roberto diretamente a Helena, que imediatamente ficou visivelmente desconfortável e constrangida com a pergunta direta, baixando os olhos com a modéstia genuína de quem não gosta de chamar atenção para si mesma. "Ah, doutor, a gente vai aprendendo algumas coisinhas básicas cuidando dos filhos e netos ao longo dos anos, né?" respondeu evasivamente, evitando entrar em detalhes sobre sua verdadeira formação e experiência profissional. "Criança precisa mais de carinho e paciência do que de técnica complicada, eu acho." Mas Roberto, com sua experiência de décadas analisando depoimentos e detectando informações omitidas, percebeu imediatamente que havia muito mais na história de Helena do que ela estava disposta a revelar. A precisão de seus conhecimentos, a sofisticação de seus métodos, a eficácia comprovada de suas intervenções, tudo isso ia muito além do que qualquer mãe ou avó aprenderia apenas através de experiência doméstica informal. A pressão política e profissional contra Helena começou a se intensificar perigosamente. A doutora Mariana, sentindo-se profissionalmente ameaçada pelos resultados superiores obtidos pela zeladora, ameaçou formalmente processar o fórum por permitir que uma funcionária sem qualificação oficial trabalhasse diretamente com uma criança portadora de deficiência neurológica complexa, alegando violação de diversos protocolos de segurança médica e responsabilidade civil. A senhora Patrícia, a babá especializada que estava sendo gradualmente substituída no afeto e na confiança de Laura, começou a fazer relatórios detalhados e negativos sobre a interferência excessiva e inadequada da zeladora, documentando cada momento em que Helena interagia com a menina como se fossem violações graves de protocolo profissional. Até mesmo alguns colegas de trabalho de Helena, movidos por inveja ou mal-entendido sobre a situação, começaram a fazer comentários maldosos sobre ela estar se metendo onde não devia e querendo aparecer mais do que sua posição permite, criando um ambiente de trabalho cada vez mais hostil e desconfortável. Mas Laura, com a pureza emocional cristalina que só as crianças pequenas possuem,
Não conseguia entender nem se importar com todas as complicações políticas e profissionais do mundo adulto. Para ela, Helena continuava sendo simplesmente a pessoa mais importante de sua vida atual. Aquela que havia devolvido cor e significado ao seu mundo, que a fazia sentir-se verdadeiramente especial e capaz, que transformara exercícios dolorosos em aventuras divertidas, que a tratava não como uma paciente ou um caso clínico, mas como uma criança preciosa e amada. Quando Laura soube através de conversas sussurradas entre os adultos que talvez não pudesse mais brincar com sua tia Helena devido a questões complicadas que criança não entende, ela chorou pela primeira vez desde que havia conhecido a zeladora. Mas desta vez não eram as lágrimas silenciosas e resignadas de antes. Eram lágrimas de desespero ativo pela possibilidade concreta de perder a pessoa que havia se tornado sua salvação, sua esperança, sua conexão mais importante com a felicidade. Nos comentários me digam, vocês já viram uma criança que só se acalma com uma pessoa específica? O que acham que faz uma criança confiar tanto assim em alguém? Quero muito saber suas experiências. A situação atingiu um ponto crítico e insustentável numa manhã chuvosa e fria de segunda-feira que ninguém jamais esqueceria. Laura havia passado o fim de semana inteiro em casa, completamente deprimida e apática, sabendo através das conversas tensas dos adultos que Helena havia sido oficialmente proibida de entrar na sala onde ela ficava durante as manhãs no fórum. A menina se recusou categoricamente a comer direito, não quis brincar com nenhum de seus brinquedos caros e voltou ao estado de melancolia profunda que caracterizava seus dias antes de conhecer a zeladora especial. Naquela manhã fatídica, quando a doutora Mariana chegou para a sessão regular de fisioterapia, ela encontrou uma Laura completamente diferente daquela menina animada e cooperativa que havia emergido nas últimas semanas. A criança se recusou terminantemente a participar de qualquer exercício proposto, empurrou com raiva inédita os brinquedos terapêuticos caros para longe e se encolheu na cadeira de rodas com uma expressão de desafio e tristeza que partia o coração de qualquer pessoa minimamente sensível. Eu não quero fazer exercício, declarou Laura com uma determinação surpreendente para uma criança de sua idade. Eu só faço mágica com tia Helena. Cadê ela? Por que não posso mais brincar com ela? A doutora Mariana tentou pacientemente explicar que Helena não sabia cuidar direito de crianças especiais e que ela, como profissional qualificada, poderia oferecer um tratamento muito melhor e mais seguro. Mas Laura, com a intuição emocional aguçada que as crianças possuem, rejeitou completamente qualquer substituto para sua conexão especial com a zeladora que havia mudado sua vida. Em poucas horas de manhã, todo o progresso físico, emocional e cognitivo que Laura havia conquistado nas últimas semanas parecia estar se desfazendo rapidamente diante dos olhos preocupados de todos. Era como se a menina tivesse decidido conscientemente retornar ao seu estado anterior de apatia como forma de protesto contra a separação forçada de Helena. Foi então que aconteceu o evento que mudaria tudo para sempre. Laura, numa demonstração de independência e determinação que ninguém esperava, tentou sozinha sair da cadeira de rodas para alcançar um brinquedo que havia caído no chão. O mesmo cavalinho de pelúcia cor-de-rosa que Helena havia usado na primeira sessão mágica entre elas. Mas sem a supervisão cuidadosa e o suporte técnico que Helena sempre fornecia durante essas transferências, Laura perdeu completamente o equilíbrio, caindo desajeitadamente e batendo a lateral da cabeça numa quina pontiaguda da mesa de madeira maciça que ficava ao lado da cadeira. O ferimento, embora não fosse medicamente grave, sangrava de forma assustadora como ferimentos na cabeça sempre fazem, e Laura entrou num estado de pânico emocional total que nenhum adulto presente conseguia controlar. Ela gritava inconsolavelmente, rejeitava qualquer tentativa de exame médico, empurrava as mãos de todos que tentavam ajudá-la e repetia entre soluços desesperados: "Quero tia Helena, só tia Helena, chamem tia Helena agora." A senhora Patrícia tentou desesperadamente acalmar a menina com todas as técnicas que aprendera em seus cursos de especialização, mas Laura continuava se debatendo e gritando cada vez mais alto.
A doutora Mariana tentou examinar o ferimento seguindo todos os protocolos médicos adequados, mas a criança rejeitava qualquer contato físico com violência surpreendente para alguém tão pequena e normalmente dócil. Roberto, que estava numa audiência importante no andar de cima, quando ouviu os gritos de sua filha ecoando pelos corredores do fórum, desceu correndo as escadas de mármore com o coração disparado, encontrando uma cena que o desesperou completamente. Sua filha chorando em pânico, sangue em seu rostinho angelical, e nenhum dos profissionais caros e altamente qualificados conseguindo sequer se aproximar para ajudá-la. "O que ela quer? O que posso fazer?" perguntou Roberto desesperadamente, vendo sua filha num sofrimento que ele não sabia como aliviar. "Ela só pede pela Helena, doutor", respondeu a senhora Patrícia com honestidade profissional. "Não aceita a ajuda de mais ninguém." Roberto, como pai acima de tudo, não hesitou nem por um segundo. Esquecendo completamente todas as questões políticas, protocolos médicos, pressões profissionais e complicações administrativas, ele mandou imediatamente alguém chamar Helena com urgência máxima, independentemente de qualquer consequência que isso pudesse trazer. Quando Helena entrou na sala alguns minutos depois, ainda vestindo seu uniforme azul de trabalho e com as mãos ligeiramente úmidas dos produtos de limpeza, Laura instantaneamente estendeu seus bracinhos na direção da zeladora e se atirou em seu colo com um alívio tão profundo que fez todos os adultos presentes entenderem imediatamente a dimensão real da conexão especial entre elas. "Minha princesinha do coração, o que foi que aconteceu?" Helena perguntou com aquela voz naturalmente doce e maternal que tinha o poder mágico de acalmar qualquer tempestade emocional, examinando o ferimento na cabeça de Laura com o cuidado técnico de uma profissional experiente, disfarçado de ternura maternal pura. "Eu queria pegar meu cavalinho mágico, mas caí e me machuquei", explicou Laura, entre soluços que já estavam diminuindo rapidamente apenas por estar nos braços seguros de Helena. "Doeu muito, e eu fiquei com medo e queria você, mas disseram que você não podia mais brincar comigo." Em poucos minutos de cuidado especializado disfarçado de carinho maternal, Helena havia limpado completamente o ferimento usando técnicas assépticas perfeitas, aplicado um curativo profissional com precisão cirúrgica e distraído Laura com uma história encantada sobre princesas corajosas que às vezes se machucavam em suas aventuras heróicas, mas sempre ficavam mais fortes e sábias depois de cada desafio superado. A menina não apenas parou completamente de chorar, mas até riu quando Helena inventou criativamente que o curativo era um escudo mágico de princesa guerreira, que a protegia contra qualquer maldade e a tornava ainda mais especial e poderosa do que antes. Foi nesse momento de revelação emocional completa que Roberto, observando a competência técnica absoluta disfarçada de amor maternal, finalmente não conseguiu mais se conter e fez a pergunta que mudaria tudo. "Helena, eu preciso saber a verdade completa agora. Quem é você realmente? Como você sabe tudo isso sobre cuidados médicos especializados e reabilitação neurológica infantil?" Helena suspirou profundamente, segurando Laura confortavelmente em seus braços como uma mãe natural, sabendo que não podia mais esconder sua verdadeira identidade e história profissional. Com a voz embargada pela emoção de finalmente poder contar sua verdade, ela revelou o segredo que guardava há anos. "Doutor Roberto, eu fui enfermeira pediátrica registrada por 25 anos completos da minha vida profissional. Trabalhei na UTI neonatal do Hospital das Clínicas, na unidade de reabilitação neurológica infantil do Hospital Sara. Cuidei pessoalmente de centenas de crianças com necessidades especiais de todos os tipos imagináveis. Tenho especialização técnica completa em fisioterapia neurológica infantil, certificação em desenvolvimento motor atípico e anos de experiência prática com casos muito mais complexos que o da sua filha." Roberto ficou completamente chocado, sentindo-se simultaneamente aliviado por finalmente entender a competência extraordinária de Helena e culpado por ter duvidado dela por tanto tempo. "Mas Helena, por que você está trabalhando como zeladora se tem toda essa qualificação profissional impressionante?" Com lágrimas nos olhos e a voz trêmula de emoção contida, Helena contou a história mais dolorosa de sua vida. "Porque há exatos 5 anos
Meu netinho Miguel nasceu com paralisia cerebral severa e múltiplas complicações neurológicas. Eu larguei completamente minha carreira hospitalar para cuidar dele em tempo integral, usando todos os meus conhecimentos profissionais para dar-lhe a melhor qualidade de vida possível. Quando ele morreu aos 2 anos e meio de idade, exatamente a mesma idade que Laura tinha quando sofreu o acidente, eu simplesmente não consegui mais voltar para o ambiente hospitalar. A dor era grande demais. As memórias eram intensas demais. Cada criança que eu via me lembrava do meu netinho perdido. Mas quando vi sua filhinha sofrendo tanto, vivendo sem alegria, sem esperança, sem ninguém que realmente entendesse suas necessidades emocionais, além das físicas, meu instinto maternal e profissional falou infinitamente mais alto que minha dor pessoal. Eu não podia deixar outra criança definhar quando eu sabia exatamente como ajudá-la a florescer novamente. As lágrimas corriam livremente pelo rosto normalmente sério do juiz. Ele finalmente compreendia completamente por que Helena tinha uma conexão tão especial e eficaz com Laura, porque sabia exatamente como ajudá-la física e emocionalmente, porque seus métodos funcionavam quando todos os outros haviam falhado. Ela não era apenas uma zeladora carinhosa com jeito para crianças. Ela era uma profissional altamente especializada que havia encontrado em Laura uma forma significativa de honrar a memória de seu netinho perdido e dar propósito renovado à sua experiência e conhecimento. "Helena, você pode me perdoar?", disse Roberto com a voz completamente embargada pela emoção e pela gratidão. "Me perdoe por ter duvidado de você, por ter quase impedido que você salvasse minha filha, por não ter reconhecido desde o início que você era exatamente a pessoa que Laura mais precisava na vida dela." Laura, que havia escutado e compreendido toda a conversa, com a sabedoria emocional natural das crianças, segurou delicadamente o rosto de Helena, com suas mãozinhas pequenas, e disse com uma seriedade tocante: "Tia Helena, você vai ficar comigo para sempre agora? Você vai continuar me ensinando mágicas especiais? Você vai ser minha segunda mamãe?" Helena olhou nos olhos azuis e esperançosos da menina, que havia devolvido sentido completo à sua vida após a perda devastadora de seu netinho, e respondeu com a certeza absoluta de quem encontrou seu verdadeiro propósito. "Para sempre, minha princesinha especial. Para todo o sempre. Se inscreva no canal e ative o sininho. Histórias como essa mostram que o amor maternal não tem preço nem diploma. O que vocês acharam dessa transformação? Já presenciaram algo assim? Seu apoio faz toda a diferença. 6 meses transformadores depois daquele dia que mudou tudo para sempre, a vida da família Almeida havia se metamorfoseado completamente de uma forma que nenhum deles poderia ter imaginado possível. Roberto não apenas contratou Helena como cuidadora especializada oficial de Laura, oferecendo-lhe um salário digno de sua verdadeira qualificação profissional e reconhecimento formal de sua competência técnica, mas muito mais importante que isso, Helena havia se tornado verdadeiramente parte integral da família, assumindo naturalmente o papel de figura materna que Laura tanto necessitava e que Roberto nunca soube como preencher. O progresso extraordinário de Laura havia superado todas as expectativas médicas mais otimistas, combinando os métodos únicos e revolucionários de Helena, que integravam perfeitamente conhecimento técnico profissional avançado com amor maternal incondicional e genuíno. A menina recuperou muito mais mobilidade, independência e funcionalidade do que qualquer especialista havia considerado remotamente possível para seu tipo específico de lesão neurológica. Ela conseguia agora transferir-se sozinha da cadeira de rodas para outros lugares com segurança e confiança. Tinha controle postural completo do tronco e das mãos, coordenação motora fina suficiente para atividades complexas como escrever e desenhar, e até mesmo havia recuperado gradualmente alguma sensibilidade nas pernas que os médicos consideravam permanentemente perdida. Mais impressionante ainda, alguns reflexos neurológicos básicos estavam retornando lentamente, sugerindo possibilidade de recuperação ainda maior no futuro. Mas a transformação mais significativa e valiosa era completamente emocional e psicológica. Laura havia recuperado totalmente a alegria natural de viver que caracteriza a infância saudável. Ela ria constantemente,
Brincava com entusiasmo, demonstrava curiosidade intelectual sobre o mundo ao seu redor, fazia planos e sonhava com o futuro com o otimismo típico das crianças felizes. Ela havia aprendido a ver suas diferenças físicas não como limitações vergonhosas, mas como características especiais que a tornavam única e valiosa. Tia Helena me ensinou que ser diferente é ser especial de um jeito próprio. Laura costumava explicar com orgulho para outras crianças cadeirantes que conhecia em consultas médicas ou eventos sociais. E que com amor de verdade e muito carinho, a gente pode fazer qualquer tipo de mágica que quiser. Sua cadeira de rodas, antes vista como símbolo de limitação e tristeza, havia sido transformada por Helena num trono de princesa guerreira, decorado com adesivos coloridos de estrelas, corações e castelos encantados, fazendo Laura se sentir especial e poderosa sempre que se locomovia. A menina havia desenvolvido uma autoestima saudável e uma visão positiva de si mesma que irradiava para todos ao seu redor. Roberto também passou por uma transformação pessoal profunda e necessária, observando diariamente o amor incondicional e a dedicação absoluta que Helena demonstrava por sua filha. Ele finalmente aprendeu o que significava ser um pai verdadeiramente presente, carinhoso e emocionalmente disponível. Ele começou a participar ativamente das sessões de mágicas terapêuticas, aprendendo os métodos de Helena para poder continuar o trabalho quando ela não estava presente. Mais importante ainda, ele aprendeu a ver Laura não como uma criança limitada por sua deficiência física, mas como uma menina extraordinariamente especial, inteligente, carinhosa e capaz de conquistas incríveis quando recebe o suporte adequado. Sua relação com a filha, antes distante e formal, tornou-se calorosa, íntima e repleta de momentos de conexão genuína e amor expresso. A doutora Mariana, inicialmente resistente e até hostil aos métodos não convencionais de Helena, acabou reconhecendo humildemente a genialidade da abordagem integrativa da ex-enfermeira. Após observar os resultados extraordinários obtidos com Laura, ela convidou Helena para ministrar cursos especializados sobre fisioterapia lúdica e reabilitação neurológica humanizada para outros profissionais da área, criando um método que começou a ser replicado com sucesso em outros hospitais e clínicas da região. Helena encontrou um novo propósito de vida que honrava tanto sua experiência profissional quanto sua dor maternal. Além de continuar cuidando de Laura como prioridade absoluta, ela começou a atender outras crianças com necessidades especiais em sua casa adaptada, sempre usando seus métodos únicos que transformavam o tratamento médico em experiências divertidas, esperançosas e emocionalmente significativas. Seu trabalho ganhou reconhecimento regional e até nacional. Famílias viajavam de outros estados para conhecer os métodos de Helena, e ela foi convidada para palestrar em congressos médicos sobre a importância de integrar amor genuíno aos protocolos técnicos de reabilitação infantil. Ela havia criado involuntariamente uma revolução silenciosa na forma como profissionais de saúde se relacionam com crianças portadoras de necessidades especiais. O que eu aprendi cuidando do meu netinho Miguel e da princesa Laura, Helena costuma dizer em suas palestras, é que criança não é só um corpo que precisa de conserto, é um coração que precisa de amor, uma alma que precisa de esperança, uma mente que precisa acreditar que é especial e capaz de coisas incríveis. Roberto, observando sua filha hoje, radiante em sua cadeira decorada como trono real, alfabetizada precocemente, fazendo natação adaptada, estudando balé em cadeira de rodas e sonhando em ser médica pediátrica igual tia Helena quando crescer, sabe com certeza absoluta que Helena não foi meramente uma funcionária competente ou uma cuidadora dedicada. Ela foi um anjo que a providência colocou em suas vidas exatamente no momento certo, uma segunda mãe que Laura escolheu com o coração, uma mulher extraordinária que provou definitivamente que o amor maternal verdadeiro não precisa de documentos oficiais, diplomas pendurados na parede ou certificações burocráticas para fazer milagres reais e transformar vidas completamente. Hoje, Laura tem 6 anos de idade
Está completamente alfabetizada, fala 2 idiomas básicos, faz competições de natação adaptada representando sua escola, toca teclado com as mãos que os médicos achavam que nunca teriam coordenação suficiente e mantém um blog infantil onde conta suas aventuras como princesa guerreira em cadeira mágica, para inspirar outras crianças especiais. Helena ainda mora com a família Almeida, não mais como funcionária, mas como membro integral e amado da família. Ela é oficialmente a madrinha de Laura, tem seu próprio quarto na casa, participa de todas as decisões importantes sobre a menina e é tratada por Roberto como a segunda mãe que Laura merece e precisa. Nas noites de domingo, quando a família se reúne para jantar e contar as aventuras da semana, Laura sempre termina suas histórias dizendo: "E nada disso seria possível sem minha tia Helena, que me ensinou que com amor de verdade, qualquer pessoa pode fazer mágica de verdade." Obrigado por assistir até o final desta história, que prova que os maiores milagres acontecem quando menos esperamos. Se essa jornada de transformação, amor maternal e superação tocou seu coração de mãe, pai ou pessoa que ama crianças, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora e compartilhe nos comentários. Qual foi o momento que mais emocionou você nesta jornada? Mas antes de partir, me responda. Você acredita que o amor verdadeiro pode realmente curar e transformar completamente a vida de uma criança? Já presenciou alguma situação onde o carinho fez mais diferença que qualquer tratamento caro? Nos próximos vídeos, continuaremos trazendo histórias reais que mostram como o amor maternal pode literalmente mover montanhas e criar milagres. Até a próxima!